muito importante, Anélia, a gente ter noção do tamanho do Brasil e da liderança do presidente Lula e de uma postura correta do presidente Lula. Ontem, inclusive, ele conversou com o presidente Biden dos Estados Unidos, tem conversado com o México, com a Colômbia, que são países da dimensão muito importantes e com tradição democrática. A postura do Brasil é decisiva, foi decisiva para ter eleições na Venezuela, foi decisiva para que a oposição pudesse participar das eleições. O Brasil tem sido um mediador desde o começo com outros países, e essa é a postura que um presidente da República tem que ter para poder, inclusive, participar de um processo que, de fato, é um processo que a gente, óbvio, um vizinho como o nosso, a gente quer, o que a gente quer de um país como a Venezuela e todos os nossos vizinhos, que eles estejam em paz, sem conflito, porque se eles forem bem na economia, estiverem bem na situação de pacificação, sem conflitos, quem mais ganha é o Brasil, porque o Brasil mais vende do que compra para esses países aqui, vizinhos da América do Sul. Então, se eles estão bem na sua economia, o Brasil ganha, porque eles compram muitos produtos nossos, gerando emprego e renda e investimentos aqui no Brasil. Então, a primeira postura é uma postura, quando o presidente Lula fez a expressão dele ontem, ele primeiro falou o seguinte, ó, eu só vou me pronunciar sobre o resultado das eleições quando tiver ata. Né? Você tem uma ata, o Brasil tem tido essa postura desde o começo, não se precipitou em fazer qualquer manifestação de um lado ou de outro, pelo contrário, tem tido uma postura firme, inclusive junto com outros países, como o México, a Colômbia, o próprio diálogo com o presidente Biden ontem foi nesse sentido. Você precisa se pronunciar, você vai falar qual que é a avaliação que você tem sobre as eleições quando você tiver uma ata, quando você tiver atos, resultados eleitorais, é assim. Então, o que o Brasil tem dito é que só vai se posicionar, o presidente Lula também só vai se posicionar sobre o resultado em si, quando tiver uma ata. Quando ele falou, porque também ele até fez, né, um comentário, às vezes querem criar de um tamanho como se fosse uma crise que não tivesse solução. E o Brasil vai entrar e participar com postura firme para ajudar junto com outros países, como o México, Colômbia, os próprios Estados Unidos, outros organismos multilaterais, para que você tenha solução, inclusive, de pacificação naquele país. Foi essa postura do Brasil que ajudou, inclusive, a ter o processo eleitoral, que ajudou a ter, acho que são 8 ou 9 candidatos de oposição, né? 8 ou 9 candidatos além da candidatura do atual presidente de lá, que ajudou a ter o processo, milhões de pessoas participaram, surpreendeu a muitas pessoas, inclusive a participação, o envolvimento da população venezuelana. Então, essa postura do Brasil e de outros países tem ajudado nisso. Então, não vamos ter qualquer tipo de precipitação. A postura do governo brasileiro é se pronunciar depois que forem divulgadas as atas detalhando os resultados do processo eleitoral. O PT tem autonomia, viu, Magno? Até por ser o presidente Lula uma pessoa democrática e por defendermos a democracia, os partidos têm autonomia. Nós não somos um país onde o presidente manda no partido ou o partido manda no presidente, né? Isso aí são outros modelos de organização que não é a tradição do governo do presidente Lula, não é nem a tradição do PT. Quando o PT surgiu, ele surgiu exatamente dessa forma, Magno. Uma das coisas que fez a diferença do PT em relação a outros partidos de esquerda, de tradição de esquerda no Brasil e no mundo, é o respeito à autonomia. O PT respeita a autonomia dos seus governos, dos dirigentes que são de movimento sindical, do movimento social e vice-versa. Né? Você é de Recife, você sabe. O PT já governou a prefeitura de Recife várias vezes, né? E você tinha uma posição do prefeito e às vezes uma posição diferente do partido. Então o PT tomou uma posição que cabe a um partido tomar, né? Não sou eu nem o presidente Lula que vai comentar a posição do PT em relação a essa nota. Então tomou aquilo que é o seu papel enquanto partido, enquanto outros partidos também tomaram outras posições. O presidente Lula deixou muito claro, seja nas notas oficiais, porque o presidente ele representa, ele é chefe de governo e chefe de Estado no nosso país. Ele junta as duas funções e responsabilidades. As notas oficiais do governo brasileiro através do Itamaraty são muito explícitas. E o presidente reforçou, inclusive na fala dele ontem, ele falou o seguinte, eu estou aguardando a ata. E não é só o presidente Lula. A Colômbia está assim, o México está assim, os Estados Unidos está assim, ou seja, os maiores países do nosso continente estão tendo essa postura, porque é uma postura correta para quem quer ajudar a pacificar
toda a situação, a resolver todo o conflito. Lógico que tem um conflito lá, né? É uma postura correta de quem contribuiu para que o processo eleitoral pudesse existir, para que mais de 10 milhões de venezuelanos fossem lá participar das eleições, e a postura correta de quem está preparado para ter uma postura de ajudar, inclusive, a qualquer tipo de pacificação que seja necessária, qualquer mediação. Então, é a postura correta de quem espera. Tem um processo eleitoral lá, você tem que ter as atas desse processo eleitoral para ter uma opinião sobre isso, de reconhecimento ou não, né, de decisão ou não, do que está acontecendo ou não. Como disse, né, o presidente Lula, ele quer ver as atas. Né? A gente, quando tem o nosso processo eleitoral aqui no nosso país, ele é muito rápido. Quando tem a divulgação, você tem ali o resultado das urnas, tem as atas das urnas, você pode saber qual que é o resultado de cada uma dessas situações.